Imagina alcançar novos patamares na sua vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Você já imaginou? Isso não é segredo nenhum, gente. Mas um dos fatores principais para que isso possa ocorrer é ter um mindset de crescimento. Porque no mundo que nós vivemos hoje, é importantíssimo a gente se adaptar às mudanças que ocorrem no dia a dia. E essa mentalidade não é uma vantagem apenas, ela é uma necessidade. E nesse mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, isso se torna uma vantagem significativa. Bom, mas você sabe o que é mindset de crescimento? Imagina como se a sua mente fosse um jardim e que todo dia você tivesse que regá-la com perseverança, com otimismo. É a gente regar com conhecimento, se abrir para o novo. Abraça a ideia de que as capacidades e habilidades podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo da vida. Nesse conhecimento, entre tropeços e acertos, é que nós vamos crescendo. Todos os desafios são vistos como possibilidade de crescimento, não são vistos como simplesmente obstáculos que estão me atrapalhando. Eu não vou pensar que aquilo que veio para me atrapalhar, ele veio para atrapalhar realmente, mas sim o que eu posso tirar dessa situação e o que eu posso melhorar. E o que eu tenho que aprender, quais são os pontos que eu tenho que me fortalecer. Bom, mas como eu faço para sair de um mindset de escassez para um mindset de abundância? O que significa isso? Bom, em um mundo em que a gente é condicionado nessa escassez, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder meu lugar, eu vou perder minha vaga para aquela pessoa, mudar a cabeça para um mindset de abundância acaba sendo desafiador. Bom, no mindset de escassez, as pessoas elas acabam operando naquela falta de dinheiro, porque eu tenho falta de dinheiro, porque o trabalho é pouco, porque não tem lugar para todo mundo, é sempre falta, né? Falta. Eu jogo para o universo a falta. Bom, gente, o mindset de escassez, ele parece uma resposta lógica para todos os problemas, mas na realidade ele faz com que a gente não veja as possibilidades que estão ao nosso redor. E a gente só pensa na falta, no que está faltando, na escassez mesmo, né? O que porque eu tenho que superar essa pessoa, porque senão eu vou perder meu emprego, porque eu vou perder minha oportunidade de negócio, porque o fulano está fazendo uma loja e eu tenho que fazer uma melhor, porque senão eu não vou ter oportunidade de crescimento. É esse pensamento que acaba limitando a gente ver portas, possibilidades, outras situações que talvez sejam até melhores do que o que nós estamos nesse momento. E isso traz frustração, traz inveja, isso traz desânimo. A gente acaba se desanimando porque a gente não consegue às vezes superar o outro, porque a gente fica se comparando. E quando a gente abraça o mindset de abundância, as possibilidades se abrem pra gente, porque a gente não tem medo de perder. A gente não tem medo do desconhecido. A gente pensa assim, não, o universo ele é abundante, nós vamos ter outras possibilidades. Se aqui não deu certo, vai ter um outro caminho. E com isso a gente aprende a ser mais generoso, a ajudar outras pessoas a ter outros contatos, e isso vai gerando outros e outros contatos, fazendo com que nós tenhamos outras possibilidades que a gente nem imaginava que pudesse ter. E aí a gente passa a ter contato com outras pessoas, adquirir outros conhecimentos em outras áreas que talvez a gente achasse que não ia ser possível de trabalhar, de investir, de empreender. Bom, mas para a gente cultivar esse mindset de abundância, isso requer muita prática e conscientização. É desafiar os pensamentos limitantes, praticar a gratidão e buscar a oportunidade de crescimento. Isso vai criar uma cultura de generosidade, uma cultura de abundância e uma cultura de prosperidade e aceitação. Outra coisa que eu gostaria de abordar aqui é a mudança do mindset de perfeccionismo para o mindset de progresso. Bom, no mundo em que muitas pessoas procuram o perfeccionismo, a ser melhor que o outro, a não se aceitar, quando a gente muda a chavinha para o mindset de progresso, a gente aprende que os erros, eles acontecem.
e que a gente tem que seguir aprendendo, seguir estudando, procurando conhecimento, e que a melhor forma de a gente adquirir conhecimento é errando, porque a gente aprende com os erros, aprende a não fazer igual, ou pelo menos a melhorar o que foi feito. Bom, e o perfeccionismo, ele pode levar à procrastinação, ao desânimo, porque às vezes a gente não consegue atingir aquele objetivo que a gente se coloca, né, que a gente coloca na nossa mente, e com isso a gente cria o desânimo, a gente fica num estado de paralisia total das coisas. Isso impede com que a gente avance, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, e a gente acaba bloqueando o conhecimento. E quando a gente abraça um pensamento de progresso, a gente entende que os erros são para o nosso crescimento, que os erros são degraus que nós temos que subir na caminhada do sucesso para a gente atingir o objetivo que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente planeja, a maioria das vezes não. Mas isso é importante para quê? Para a gente ter conhecimento, entender o que nós fizemos e o que nós podemos melhorar. E isso faz com que a gente assuma riscos calculados para a gente ter esse sucesso na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Para cultivar o mindset de progresso, temos de deixar de lado esse pensamento de querer que tudo fique certinho, e a gente tem que se lançar para essa questão da curiosidade, da experimentação. Mas isso requer muita prática e autodisciplina. E temos também de aprender a comemorar os pequenos sucessos, as pequenas vitórias que nós temos, e focar sempre nos nossos objetivos. Agora, gente, uma coisa que pega é o mindset de vitimismo. Vocês já viram aquelas pessoas que são extremamente vitimistas, que elas acham que todo problema dela se reside à volta, que são as pessoas que geraram esses problemas na vida dela, porque elas não conseguem progredir. Vocês conhecem uma pessoa assim? Eu imagino que sim, né? Nós temos um monte de gente à nossa volta. Pessoas que colocam a culpa em nós por não conseguir atingir o objetivo, ou por não ter um resultado na vida, seja pessoal, seja profissional. São as chamadas pessoas mimizentas. E como que a gente muda esse mindset de vitimismo para protagonista? Para a gente mudar esse pensamento, a gente tem que pensar assim. Se você tem um pensamento vitimista, né? O porquê que eu estou agindo dessa forma? Será que é culpa do outro? Ou será que eu não levantei o bumbum da cadeira e fui atrás de aprender, fui atrás de investir, eu fui investir em conhecimento? Por que eu deixo a culpa para o outro, ao invés de olhar para mim e ver o que eu estou fazendo? Analisar, fazer uma autoanálise e uma análise aberta, pensar, abrir a mente, não ficar pensando assim, se escondendo atrás de muros, de paredes e só culpar o outro. Tem aquela situação, né, gente? Quando eu estou apontando o dedo para o outro, eu estou apontando os outros dedos para mim. Bom, no mindset de vítima, as pessoas sempre acabam culpando as outras pessoas e não entendem que a vida delas são elas que são responsáveis. Isso gera frustração, isso gera desânimo, baixa autoestima. E quando a gente muda esse mindset de vitimismo para o mindset de progresso, a gente entende que a nossa vida está nas nossas mãos, as nossas decisões. A gente não pode controlar o que está à nossa volta, mas a gente pode controlar o que a gente sente em relação ao que está à nossa volta. Às vezes os problemas vão ocorrer, vão acontecer, mas o importante é que a gente tenha sempre força, foco e entender que a responsabilidade da nossa vida está em nós. A responsabilidade da nossa vida é nossa. E para a gente cultivar esse mindset de progresso, a gente tem que ter autoconfiança, autoconsciência e autodeterminação. A gente tem que desafiar esses pensamentos negativos. Pensar assim, por que eu estou com esse pensamento? Por que eu não mudo meu pensamento e tomo responsabilidade da minha vida? E com isso a gente desenvolve habilidades para resolver os nossos problemas e não deixar para o outro resolver o que é nossa responsabilidade. Bom, gente, e eu falei muito aqui sobre negativo, sobre positivo, né? Tirar o mindset de negatividade para o mindset
de positividade. Quando a gente pensa negativo, tudo fica negativo à nossa volta. Parece que a gente atrai, a gente chama as coisas que são negativas, pessoas negativas, situações negativas. Parece que tudo começa a dar errado, porque a gente está focando no negativo. A gente não consegue ver o que tem de positivo na nossa vida, o que tem de bom, o que nós conseguimos alcançar, as pequenas vitórias que nos animam, as pessoas que estão à nossa volta e que nos apoiam. A gente simplesmente foca naquela pessoa que não nos apoiou e deixa de focar em um monte de outras pessoas que estão aqui do nosso lado nos apoiando. E entende as pequenas coisas boas e as grandes coisas também que estão à nossa volta. Só o fato da gente acordar e de respirar, isso já é um ponto positivo. É importante falar que no mindset de negatividade, a gente acaba criando desespero, desesperança, desânimo, porque quando você foca só em problemas, em dificuldades, é isso que você vai trazer para sua vida. E isso cria um círculo vicioso. Por isso que hoje os consultórios de psicologia, dos psicólogos, de psiquiatras estão lotados, porque as pessoas elas não conseguem ver os pontos positivos da vida. Elas só veem os pontos negativos. Isso gera desesperança e isso se torna um círculo vicioso. Você não consegue sair disso, porque você só fica pensando negativo, negativo, negativo e a vida ela não prospera. E aí a gente começa a ter inveja do outro, porque o outro tem um carro melhor, porque o outro tem a casa melhor, porque a fulana é mais bonita. Mas a pessoa não pensa assim, poxa eu tenho um dinheiro que eu posso ir numa academia melhorar meu corpo, ou eu tenho cérebro, eu posso estudar para poder adquirir um conhecimento, para conseguir o que eu quero na minha vida, seja uma casa nova, seja um carro novo. A gente se limita muito no pensamento negativo. As pessoas com mindset de positividade, elas pensam que o crescimento ele está aí à porta e que se tem capacidade de transformar os desafios em oportunidades de ouro. E as pessoas com mindset de positividade, elas praticam gratidão e mantêm o foco no que se pode ser realizado, não se preocupando com as outras coisas que não estão dando certo. E como que eu faço para cultivar esse mindset de positividade? É praticando a gratidão diária, agradecer os mínimos detalhes da vida, tudo que você consegue, desde um café da manhã, de uma xícara de café, até uma coisa maior, um carro que você tem. Imagine-se no lugar das pessoas que não têm o que você tem. Outra coisa é se cercar de pessoas positivas. Isso é muito importante. Sair fora desses sanguessugas de energia que a gente fala, né, que tem por aí. Essas pessoas negativas que só querem te desanimar. Quando você fica ao lado de pessoas que são inspiradoras, pessoas que são positivas, a sua vida vai longe, você consegue crescer. Quando você convive com pessoas que também sabem se doar, quando você convive com pessoas que também têm o pensamento de positividade, têm o pensamento de abundância, essas pessoas também não estão preocupadas em te passar conhecimento, porque elas sabem que elas não vão perder, elas só vão conseguir, só vão adquirir mais conhecimento de passar. Quando a gente ensina o outro, a gente também está aprendendo cada vez mais. Bom, a relação do mindset de crescimento e autoestima é profunda e significativa. Por quê? Enquanto o mindset de crescimento se refere à crença na capacidade de desenvolver habilidades e superar desafios, a autoestima diz respeito à valorização e à apreciação de si mesmo. E quando a gente combina esses dois elementos, o mindset de crescimento com a autoestima, nós criamos habilidades poderosíssimas para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Quando nós adotamos um mindset de crescimento, nós entendemos o nosso valor no mundo. Nós entendemos que que nós temos muitas capacidades e que essa capacidade de crescimento ela só é possível se a gente se abrir para o novo, se abrir para novas oportunidades, não ficar com pensamento negativo, não ficar com pensamento de escassez. Quebrar esse pensamento que normalmente é imposto de uma forma ou de outra, que a gente se impõe na realidade. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo
E se você quiser aprender sobre outros conteúdos de neuromarketing, de copy, de tráfego, entre desenvolvimento pessoal, aqui no nosso, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do meu blog. E eu espero que você tenha todo o sucesso do mundo, que você se abra para as novas possibilidades. Um forte abraço!